Bom dia, regressamos às entrevistas do IOL em parceria com a TVI24.pt. Esta semana vamos falar com o professor Paulo Guinotte, ele que é conhecido na internet por ser o autor de um blog muito consultado a nível de educação. O blog chama-se A Educação do Meu Umbigo. Pois bem, esse blog ultrapassa as barreiras da internet e vai agora ter um suporte físico. Vai passar a livro, vai ter exatamente o mesmo nome, A Educação do Meu Umbigo. São 400 páginas, foi aquilo que foi possível cortar de tanto o que escreveu ao longo dos últimos 3 anos. Aqui fala-se de educação durante estes aproximadamente 15 minutos. Vamos falar de educação. Bom dia, professor. Bom dia. O professor Paulo Guinotte é conhecido, de facto, pelo blog que está alojado em educar.wordpress.com, a educação do meu umbigo. Durante aquele período de grande contestação dos professores, no final do ano passado, novembro, dezembro, alguns meses antes, foi um blog muito consultado, muito referenciado. Este reflexo em livro é aquilo que desejava. Ficou também surpreendido pelo que sei, pelo convite da Porta Editora ao lançar este livro. Sim, o blog tinha aparecido no final de 2005 para colocar textos de opinião, para divulgar algumas comunicações que eu tinha feito e não estavam publicadas, mas com a evolução do contexto da situação da educação, acabou por transformar-se num blog sobre a educação. E claro que teve muito maior visibilidade quando a discussão em termos de contestação nas ruas e nas escolas às políticas do Ministério cresceu de tom. E durante 2008 o blog cresceu muito e passou a ter muita visibilidade. Claro que fiquei admirado porque muitos dos textos lá publicados são extremamente críticos e são textos por vezes incómodos e o convite da Porta Editora para transformar o blog em livro foi de certa forma surpreendente, mas uma agradável surpresa, porque é uma aposta de certa forma arriscada da própria editora. São cerca de 400 páginas, poderiam ser muitas mais, mas neste blog que teve durante 2008 cerca de 4 milhões de visitas, uma média de 15 mil, nos melhores momentos ultrapassa os 30 mil. Acha que este livro vai refletir o seu estado de alma durante esses últimos 3 anos? Sim, sim. Eu estive a fazer a seleção dos textos e, em primeiro lugar, descobri que escrevi de forma compulsiva durante esses 3 anos. Na primeira seleção eram 600 e tal páginas. Depois, fazendo várias seleções até tornar o livro razoável de ser manuseado e de ser lido, ficaram as tais 400 páginas e ao reler alguns daqueles textos eu revivo a irritação que vivi em alguns desses momentos, em alguns casos o humor que acompanhou essas situações, mas realmente pela própria sequência cronológica dos textos, retrata a evolução do meu estado de alma, como muito bem disse, ao longo de 3 anos e em particular do ano de 2008. O professor Paulo Guinotte é professor de História e Português na Escola Mousinho da Silveira, na Moita. Sim, é professor do ensino básico. Sim, segundo ciclo do ensino básico. Como é, para quem não sabe quem é a pessoa por trás de quem escreveu, de quem se assumiu, no fundo, como uma voz muito ativa nesta onda de contestação, até uma voz independente dos sindicatos e de organizações sindicais, gostaríamos de conhecer um bocadinho o seu percurso. É professor há quantos anos? A primeira vez que lecionei foi em março de 87. Ainda era aluno da licenciatura, mas por várias razões tinha concorrido no então mini concurso e comecei a dar aulas em 87. Mas de 87 até 92 exerci de forma intermitente com outras ocupações. Só a partir de 1992 é que, digamos assim, me dediquei à docência de forma contínua e em exclusivo a partir do momento que, digamos, que entrei na carreira, porque como não fiz a personalização, fui contratado durante cerca de uma década, conhecendo todas as agruras do sistema. Depois, mais tarde, apenas por 2000, é que entrei para a carreira e então sim passei a exercer a docência a tempo inteiro. De início no 3º ciclo e secundário, mais tarde no 2º ciclo do ensino básico. Ou seja, a docência acaba por ser não um refúgio, acabou por ser uma opção a certa altura, porque acabou por ser, foi uma profissão que foi sendo construída. E, portanto, houve momentos que experimentei outras hipóteses profissionais que não me agradaram e acabei por me dedicar à docência em acumulação com a investigação na área da História e agora praticamente exclusivo mesmo só a docência. História e Língua Portuguesa, porque os professores de História no 2º ciclo também devem dar a Língua Portuguesa. Aliás, todos os professores deviam dar a Língua Portuguesa, mas neste caso não por opção, mas mesmo por imposição, digamos assim, do grupo disciplinar. Quanto ao resto do percurso,
sempre na área da investigação em História e, de forma, para mim, um pouco espantosa, neste momento, mais ligada à educação, um pouco até na sequência de um doutoramento em História da Educação. E então aí sim juntei a área original de formação, a História, com a prática profissional na educação. E, portanto, e neste momento sinto-me bem, não sou daqueles professores forçados, nem amargurados, e, portanto, é um trajeto que não será o mais típico ao nível de um professor, mas pelo menos é um trajeto que me deixou confortável com aquilo que faço neste momento. Num país em que as pessoas estão habituadas a colocar rótulos nos outros, neste caso, no seu caso, houve durante um tempo uma tentativa de o colar a certas fações políticas, nomeadamente à esquerda, até que chegou a reunir-se com, penso que deputados do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, depois ali alguma indefinição em relação à sua posição relativamente aos sindicatos. Pode-nos esclarecer, afinal, se é mesmo independente, se tem alguma filiação? Sim, eu normalmente costumo dizer que nem do Sporting tem cartão, ou seja, tem cartão de dador de sangue e das bibliotecas que gosto de frequentar. Não, nunca tive qualquer ligação política ou partidária nem sindical, e isso é que provavelmente causa alguma confusão às pessoas. Realmente nunca tive essa filiação, não a pretendo ter. O facto de me ter reunido em diferentes momentos com diferentes forças partidárias tem apenas a ver com o facto de foram aquelas que aceitaram receber-me. E ao grupo de colegas com que fui. Recentemente foi o caso do PCP e do Bloco de Esquerda, mas anteriormente já tinha escrito para a revista Ops de Manuel Alegre, mantive contactos sem problemas nenhuns com pessoas ligadas ao PSD e quando recebo alguma solicitação da imprensa para escrever, aceito-a sem problemas, ou seja, há amigos meus que acham um bocado estranho porque é que eu tenho depoimentos no Esquerda Net ligado ao Bloco e também já escrevi 2 artigos de opinião para o jornal O Diabo que me convidou para isso. Ou seja, eu estou preocupado em transmitir uma mensagem, não o veículo em que ela está. Ou seja, a partir do momento que me é dada a liberdade para expressar as minhas opiniões, eu não me incomodo nada com o grupo ou força partidária que aceita transmitir essa opinião. Se me fossem colocadas limitações, isso sim. Em nenhum dos casos isso aconteceu. E, aliás, essa é uma questão prévia, que é perguntar quais são os limites que eu tenho para expressar a minha opinião. Se não há esses limites e se sou convidado ou se eu solicito uma audiência e me recebem, como aconteceu, por exemplo, com toda a Comissão de Educação e com colegas dos movimentos independentes de professores, eu não tenho nada que fazer distinções entre forças partidárias. Aliás, um dos problemas básicos com o blog durante parte de 2008 foi exatamente a tentativa de colagem. O problema era que cada um dos atores em presença sentia que eu não colava com ele e, portanto, tinha tendência a dizer que eu colava com o outro. E, portanto, os sindicatos diziam que eu colava com os movimentos antissindicais, os movimentos antissindicais, a certa altura, acharam que eu também não colava com eles e, em termos de forças partidárias, claro que há algumas posições que serão geneticamente mais de esquerda, mas, em contrapartida, se calhar em termos de, por exemplo, de disciplina ou de exames, provavelmente terei posições que serão consideradas, teoricamente, mais de direita. São as minhas posições. Umas encaixam aqui, outras encaixam ali. Por isso mesmo é que eu não consigo ter um cartão só, digamos assim, de uma só cor, porque não consigo que o meu pensamento se encaixe apenas nas conveniências de uma força ou de uma organização. Aliás, eu acho que parte do sucesso do blog e tudo isto resulta disso mesmo. Ou seja, a maior parte das pessoas, na verdade, não se identifica apenas com um programa político e com um discurso. E quando alguém aparece que, de forma realmente independente, acaba por traduzir um conjunto de posições que se distinguem das fórmulas habituais, acabam por se rever nisso. E, aliás, se o blog tem algum sucesso, é exatamente esse, mesmo quando eu fui evoluindo as minhas posições, elas terem sido sempre encaradas como sinceras, individuais e independentes. Recebe centenas de e-mails por dia. Continua a receber, apesar de... Durante aquele período de grande contestação, sei que muitas pessoas lhe pediram conselhos, lhe manifestaram solidariedade pelas suas posições. Muitos deles, se calhar, criticaram violentamente as suas posições. Nesta altura, sente que os professores estão a perder um pouco o fôlego ou não? Eu acho que os professores estão, neste momento, bastante cansados após 4 anos de conflito. Não sei se estão a perder o fôlego. Aliás, o início deste terceiro período vai ser bastante importante para se perceber isso. Eu penso apenas que, em alguns casos, estão cansados daquilo que já fizeram.
Só que, neste momento, há 2 ou 3 situações críticas nas escolas, desde logo os concursos com novas regras, ao novo modelo de gestão, quer até depois à fase final do processo de avaliação. Seja qual for o desfecho que tiver, digamos assim, esta luta, entre aspas, ou estas lutas, nada será como de antes. O clima das escolas está muito pior do que era há 4 anos. Isso não teve nenhum reflexos positivos junto dos alunos. Principalmente, houve um desgaste muito grande da escola como instituição, dos professores, do Ministério, de tudo isso. Todo este processo podia ter sido conduzido de outra forma. E o que existe neste momento é realmente muito cansaço, muito desgaste, e os professores não estarão a perder o fogo, poderão estar numa encruzilhada neste momento, que é até que ponto devemos ganhar fogo e tentar enfrentar o que aí virá, e viram outras coisas mais complicadas para os professores, ou levar isto até ao fim e forçar situações críticas neste terceiro período. Esse é um grande debate. Hoje é uma situação, hoje o dia que estamos a falar é uma situação crítica, porque há aquele caso em Santo Onofre de substituição do Conselho Executivo de forma compulsiva. E poderão surgir outros? E poderão surgir outros. Eu suponho que não surgirão outros exatamente pelo impacto que este teve, e penso que está tudo a ser feito para que os professores desmobilizem, mas eu não acredito que isso aconteça, pelo menos de forma sincera. A certa altura sentiu-se que, de facto, os professores mobilizaram-se de uma forma sem precedentes em Portugal. Milhares e milhares de pessoas na rua, abaixo-assinados, cordões humanos, manifestações em blogs, uniões até sem qualquer organização por trás. Sente que os professores, a certa altura, ficaram a pensar, por muito que lutassem, a coisa nunca ia mudar? A coisa já mudou. Aliás, a principal conclusão de todo este processo, mas que não é assumida publicamente, é que o principal cavalo de batalha do Ministério, na prática, foi perdido. Ou seja, este processo de avaliação é o que muita gente já considera uma farsa, uma absoluta fraude, porque o Simplex transformou a avaliação numa coisa que nós não sabemos o que é, ou seja, fazemos um papelinho a dizer os objetivos que nos propomos e depois no fim dizemos se os atingimos ou não. Basta dizer que para um período de avaliação de 2 anos os objetivos foram definidos a 4 meses do final disso, do final do período de avaliação. Portanto, na prática, este processo de avaliação foi uma farsa. Só que é necessário dizer que se avaliaram os professores. Independentemente da entrega, dos números da entrega de objetivos individuais ou da ficha de autoavaliação, o processo não deu em nada, não trouxe vantagens nenhumas às escolas, trouxe imensa conflitualidade e ninguém está a dar melhores aulas, nenhum dos alunos estão a aprender mais por causa disto. Provavelmente o que os professores tomaram consciência, e isso esteve em cima da mesa em janeiro, fevereiro, é até que ponto será útil nós esquecermos esta luta, digamos assim, porque na prática isto é um simulacro de avaliação. Vamos aderir a esta farsa e deixamos que digam que fomos avaliados, ou continuamos a lutar contra isso? Ora, eu acho que neste momento é essa a indefinição que existe. Todos nós sabemos que este processo de avaliação já foi desvirtuado do essencial, todos sabemos. Já não existe daquele projeto de distinção pelo mérito, pelo rigor que foi muito anunciado, não existe nada. Porque neste momento a avaliação para o bom, que é o equivalente ao anterior, satisfaz, digamos assim, basta apenas que nós entreguemos a tal folhinha dos objetivos individuais e depois a da autoavaliação. Mais nada. Ora, isto não é uma avaliação séria. No fundo, tudo o que era criticado anteriormente acabou por acontecer. Acabou por ficar, ou seja, se neste momento existem pessoas que realmente pediram avaliação científica ou pedagógica ou foram induzidas a fazê-lo, não sabemos exatamente os números, todos os números que sejam adiantados, quer pelo Ministério, quer por outra fonte, serão sempre ilusórios porque não o sabemos. Agora, o pior do sistema anterior permanece neste momento, que é a avaliação do trabalho concreto na sala de aula não se avalia para um período de 2 anos em 2 aulas. Isto é uma absoluta mistificação e quem defende uma avaliação a sério dos professores não pode aceitar esta avaliação. Aliás, na oposição a este modelo, vão desde os professores que acham que não deve existir uma avaliação, e existe uma quantidade residual de professores que acham que até essa avaliação não deve existir, como na famosa Finlândia, que não existe, aos professores que acham que a avaliação deve ser feita mesmo a sério e que não deve ser apenas fazer dossiês à moda do estágio, deve ser uma observação em sala de aula e a avaliação não deve ser individual, promovendo competição entre colegas,
mas sim ser corresponsabilizada entre todos os professores de uma disciplina, de um conselho de turma, para não haver aquela inflação de classificações que o professor, para ser bem avaliado, pode ter tentação de fazer. Porque, quer dizer, somos todos humanos, não somos todos perfeitos, e se a avaliação depende, por exemplo, dos resultados dos alunos, coisa que foi agora retirada, a tentação será, vou dar boas notas para ser um excelente professor. Ora, não é isso que está certo numa avaliação dos professores. O que interessa é o trabalho na sala de aula. Então, no fundo, todas estas conversações, esta intenção do Governo, as intenções dos sindicatos, as intenções dos professores que no fundo, de facto, nunca se recusaram a uma avaliação, recusavam o tipo de avaliação que estava a tentar ser implementado. Acha que isto poderá abrir algum caminho para uma avaliação possível que venha a acontecer? Sim, eu espero. Embora estejamos num ano de eleições e muita coisa poderá ficar em suspenso, não é? Neste momento, atendendo ao calendário das eleições, o que vai acontecer será que em setembro, no arranque do próximo ano letivo, provavelmente um secretário de Estado, quase certamente o secretário de Estado, Walter Lemos, aparecerá a dizer que não sei quantos por cento, 110% de professores foram avaliados e que não sei quantos por cento fizeram tudo e mais alguma coisa. Ora, vai ser um argumento eleitoral na campanha eleitoral. Aliás, é estranho que os pedidos que existem de avaliação deste processo estejam a ser feitos antes do processo terminar. Ou seja, em maio prevê-se a entrega de 2 relatórios sobre um processo de avaliação que teve a sua simplificação em janeiro. Portanto, nenhuma avaliação é possível. Aliás, o presidente do Conselho Científico para a Avaliação de Professores diz que já visitou 10 escolas. Bom, 10 escolas encontro eu no meu trajeto até à minha escola. E, portanto, nem sabemos quais são. Não sabemos que avaliação é esta. Sabemos apenas que em setembro será anunciado pelo Ministério da Educação que a avaliação foi um sucesso. Tenha sido ou não. E, portanto, espero é que, independentemente desse argumento eleitoralista, seja feita uma reflexão séria e que para o próximo ciclo de avaliação seja criado um modelo novo, consistente e que se preocupe exatamente em ser leve, mas ir ao essencial da ação de um professor. Que não é, em momento nenhum, andar a preencher grelhas com cruzinhas, nem a perder parte do seu tempo, no caso dos avaliadores, a fazer observação de quantas aulas foram dadas, se os sumários estão feitos, se não estão. Não. O que deve ser feito é uma aferição do desempenho dos alunos e, por exemplo, há questões muito importantes como o que interessa é o resultado de um aluno ou a progressão que um aluno teve. E cá isso não se fala. Por exemplo, os exames mudam de critérios de ano para ano, mas seria muito interessante promover a continuidade pedagógica e um professor que apanhasse uma turma no 7º ano e a levasse até ao 9º, ver quais foram os ganhos desses alunos ao longo do tempo. Portanto, manter um aluno com 18 é tão importante como levar um aluno de 10 até ao 14. E, portanto, esse tipo de variáveis não é considerado neste modelo de avaliação e espero que seja no próximo. Partimos para uma fase final da nossa conversa. Olhando para trás, arrepende-se de ter escrito alguma coisa, de ter sido, de facto, muito violento numa crítica e que agora, com certeza, que deve ter revisto muitos textos do que escreveu antes de entrar para o livro. O livro é uma coisa até muito mais perene do que a internet, mas arrepende-se naquela voracidade dos textos, naquele imediatismo? O arrependimento, não. Sei que li textos agora e que revivi momentos de profunda irritação, isso é verdade. Mas são estados de espírito que eu não renego e não me arrependo deles. Claro que não sei se escreveria, não vou dizer que faria tudo igual. Mas provavelmente no mesmo contexto faria e escreveria o que escrevi e não sinto ter sido injusto com ninguém, porque apesar de algumas ameaças e de diversas críticas, a verdade é que nunca me apontaram uma incorreção factual. Ou seja, nunca me foi possível dizer, não, os números que tu estás a usar, o contraditório que tu estás a fazer, está incorreto. E nós sabemos como nos tempos que correm as ameaças de processos judiciais são fáceis de fazer e muitas vezes de concretizar. Felizmente isso nunca aconteceu, felizmente eu assinei sempre os textos com o meu nome e quando ataquei alguém nomeei sempre as pessoas, nunca fiz acusações genéricas e sempre que o fiz, e muitas vezes de forma muito crítica, comuniquei isso às pessoas. Muitas não reagiram, algumas não reagiram bem, mas de qualquer das maneiras nunca houve ninguém que me dissesse o que escreveu é falso. Ou seja, aquele problema que agora existe entre opinião e facto, eu tentei sempre que as minhas opiniões se baseassem em factos. E isso, até ao momento, nunca foi contestado.
Com certeza que se formos ver as tags, as palavras mais escritas no seu blog, com certeza que a Ministra da Educação e a sua equipa surgem muito bem posicionadas. Sim, sim. Olhando para aquele mural que está na Avenida 5 de Outubro, mural com fotografias na sede do Ministério da Educação, com fotografias de todos os ministros da Educação. Esta ministra, que é a cara da equipa ministerial, acha que fica bem posicionada ou mal posicionada naquele historial, pelo menos nos últimos anos? É assim, o historial não é famoso. Aliás, um dos problemas que existe existem tantos ministros da Educação, se as coisas não estão bem, a culpa é deles, a culpa é dos professores, a culpa é de quem? Esta Ministra da Educação, pelo menos, vai ter um mérito. Realmente é a Ministra que vai estar mais tempo no cargo, com grande custo dela, pelo que se sabe ultimamente. Se ficará bem posicionada? Eu penso que ela ficará posicionada a par de ministros da Educação ou da Instrução de final do século XIX, que desenharam reformas megalómanas, digamos assim, magníficas no papel, e que depois não tiveram nenhuma concretização prática, ou pelo menos que mudaram coisas, mas não se viram resultados disso. Ou seja, poderemos, daqui a 20 anos, olhar para ela e pensar que o mandato dela correspondeu a grandes mudanças, mas que essas mudanças não se traduziram em nada de muito palpável. Porque, digamos assim, Roberto Carneiro, que é um dos ministros da Educação que eu costumo dizer que esteve melhor preparado para o cargo, também desenhou uma reforma imensa da educação em Portugal, que depois foi desvirtuada com o tempo e completamente adulterada. O mesmo se passou com Marçal Grilo, que desenhou o regime de autonomia, que agora é contestado pelo próprio partido que na altura o promoveu. Ou seja, há reformas que em nenhum momento parecem magníficas, mas que depois à distância nós vemos que falharam. E, nesse caso, eu equipararia Maria de Lourdes Rodrigues a alguns dos ministros da Instrução e da Educação de outros tempos que desenharam grandes reformas, que ficaram associados a grandes reformas, mas que o país, na prática, em termos educativos, ficou na mesma. Só para terminar, se fizesse uma educação do seu umbigo, com certeza que não escolheria esta ministra para mandar nessa sua educação. Não sei, porque isto é interessante. Qual seria o ministro ideal para si? O ministro ideal para... Sem dar nomes, pelo menos a atitude. A atitude, isso seria o essencial. É assim, não é ceder ao diálogo, não é termos a tentação guterrista do diálogo pelo diálogo, nem agora o seu oposto, que é a imposição. Principalmente era importante detectar as falhas do sistema, onde é que elas estão, e atacá-las cirurgicamente. Não interessa fazer grandes reformas quando se muda a superestrutura, mas depois não se ataca concretamente o que falha. E, por exemplo, há uma reforma que está em preparação, que é a tentativa de juntar o primeiro e o segundo ciclos, alegando que a transição é traumática, quando sabemos que o ponto negro do insucesso é no 7º ano unificado. Ou seja, por exemplo, e são os números que o dizem, e, portanto, desenhar as reformas não com base em teorias abstratas, mas com base nos dados concretos. E o modelo ideal de ministro seria aquele que se tentaria informar previamente de onde agir e tentar entrar no diálogo possível com os atores no terreno. E os atores no terreno não são apenas consultas em reuniões em que as pessoas não querem ficar mal no retrato. E isso acho que se passou, que é o facto de haver muita gente que foi ouvida, e eu acredito que nunca nenhum ministro se tenha reunido e os secretários de Estado com tantos conselhos executivos, mas eu sei até que ponto há a limitação na expressão das opiniões. E, portanto, era preciso mesmo ir ao terreno e saber o que está a falhar. E essa seria a atitude principal de um bom ministro ou ministra da Educação. Não a adoção de políticas com base em critérios meramente orçamentais ou em teorias abstratas. Muito bem. Muito obrigado, professor Paulo Guinot. Muito obrigado, eu. Foi a conversa desta semana no IOL, em parceria com o TV24.pt. Falámos de educação, A Educação do Meu Umbigo. É um livro que está nas bancas, edição da Porto Editora, cerca de 400 páginas, com os melhores textos recolhidos do blog A Educação do Meu Umbigo, escritos precisamente por Paulo Guinot ao longo dos últimos 3 anos. Ali estão coligidos alguns dos melhores textos sobre, por exemplo, Maria de Lourdes Rodrigues.